Olá, diamantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diamond Connect, o podcast da Diamond Talents Brasil, um espaço para a gente conhecer histórias inspiradoras, tanto para sua carreira artística quanto para o seu desenvolvimento pessoal. E neste episódio, nós vamos falar mais uma vez com ele, Val Batista de Deus, CEO, meu chefinho, né, dono, proprietário, sócio e todos os adjetivos aqui da Diamond, que juntamente com o Pablo, que já esteve aqui falando da empresa, e agora nós vamos conhecer um pouco mais da empresa, mas na visão do Val. Val, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Jô. Obrigado por essa recepção calorosa mais uma vez. Né? Estamos aí para partilhar um pouquinho mais sobre a Diamond Talents Brasil. E já começa, antes eu te perguntei, Val, eu tenho que começar te perguntando pelo nome. Aham. A Diamond vai ser a mesma coisa. Por que Diamond, né? Diamond a gente sabe que é diamante em inglês, Aham. né? Mas por que Diamond? Primeiramente, o porquê do nome, né? Uhum. E de onde surge a Diamond? Tá, vamos lá, Jô. Então a gente vai voltar lá pro ano de 2023. Olha só. Como eu tinha compartilhado no episódio anterior, né? Eu precisava mais, né? Não queria mais atuar apenas como produtor de elenco, mas queria poder crescer. E aí veio através de um sonho que eu tive, essa é a melhor parte, no dia 23 de outubro do ano de 2023, eu sonhei com esse nome. Olha só. Val, mas por quê? Não sei. Qual foi o contexto do sonho? Contexto do sonho, nunca vou me esquecer. Era por volta de umas 10 horas da manhã. Eu sempre gosto de dormir um pouquinho mais tarde, quando tenho oportunidade. Minha mãe estava lavando, na época eu estava em São Paulo, na casa da minha mãe, estava passando os dias com ela. E minha mãe estava lavando o quintal, estava lavando com a cavap, sabe? E aí eu, do nada, ouvi a mãe lavando, abri a janela com tudo. Mãe, sonhei com o nome da empresa. Ela, como assim? Sonhei com o nome da minha empresa, mas vai se chamar Diamond Talents Brasil. Aí a mãe fez a mesma pergunta, mas por que Diamond? Mãe, Diamond é um significado muito lindo, né? Diamante. E qual que é o contexto que eu trabalho atualmente? Eu desenvolvo talentos, então por que não lapidar talentos e fazer com que eles se tornem lindos diamantes, né? Foi daí que o nome fez muito sentido. Até então era Diamond Talents. Aí a gente trouxe o Brasil, eu trouxe o Brasil ali para trazer um pouco mais do que nós queremos para nossa empresa, mas não fazer com que seja uma empresa somente Brasil, mas que ela também possa expandir para outros países também. Então, momentaneamente, nós somos a Diamond Talents Brasil. Então, o sonho de Diamond Talents Brasil foi desse ano e dessa data em específico. Acordei e falei, mãe, vai ser o nome da empresa, e era isso. Mas eu acho que já é sugestivo o Brasil. Porque daí a gente pode ter uma Diamond Talents Miami. Argentina, Uruguai, Colômbia, Europa, por que Paris. não? Por que não? E tu sempre soube que era esse ramo que tu gostaria de empreender? Jô, ter ingressado dentro dessa área foi ter ingressado de paraquedas. Não era uma área que eu atuava, né, eu sempre fui da parte de gestão, Uhum. dentro do segmento de multinacional, né, trabalhei na Avon por muitos anos, enfim, eu queria seguir carreira dentro de uma multinacional, então esse era meu sonho a princípio. Eu ingressei dentro dessa área por intermédio de uma grande amiga minha, que é a Estefânia Silva, e ali foi quando eu falei: "Cara, isso aqui é pra mim". Por quê? Como eu tinha dito no episódio anterior, eu sou movido a desenvolvimento humano. Eu Uhum. amo desenvolvimento, amo inteligência emocional, eu amo essa parte de poder desenvolver pessoas. E nessa empresa até então que eu fui fazer a entrevista, eles tinham uma treinadora em específica, que é a Flávia de Oliveira, que foi treinadora e que é, né, do Instituto Você, que Uhum. era o instituto que ela ministrava treinamentos, que foi aonde eu comecei a fazer os meus treinamentos. E aí quando eu vi a Flávia, eu falei: "Cara, como assim? Como assim? A Flávia tá aqui dentro, imagina do impacto que ela pode trazer para a vida de cada criança e adolescente que ela desenvolve". Uhum. Porque eu tive a oportunidade de conhecer no ano de 2012, quando eu já era um quase adulto, Uhum. imagina tu ter a oportunidade de começar a se desenvolver intelectualmente, né, com criança, com adolescente, imagine que serão desses jovens, dessas crianças e desses jovens para o futuro deles, entende? E ali para mim encaixou todas, foi quando eu identifiquei que aquele projeto em específico, ele poderia ir muito além, que é do você poder impactar o maior número de pessoas, podendo proporcionar desenvolvimento para ela socioemocional.
Então foi daí que eu falei, se tornou um sonho meu, porque aquele treinamento que eu tive no ano de 2012 impactou a minha vida, e por esse impacto eu acabei, trazendo isso como um sonho para minha vida também, de poder proporcionar isso para o maior número de pessoas. E esse talvez seja um dos maiores diferenciais da Diamond, porque, olha a juventude que a gente tá tendo hoje em dia, né? Crianças Total. na frente de telefone e as crianças têm todas as ferramentas para aprender, para inovar, coisas que a gente não tinha as ferramentas, né? Eu também sou da época da Uhum. lan house. Total. Imagina, a gente pagava 50 centavos numa rede lan house Boa, e era era limitado, festa. não podia acessar tudo que as crianças acessam hoje pelo telefone. As músicas, toda essa contemporaneidade que às vezes não agrega, muito pelo contrário, ela só polui, né? Uhum, Então, trazer esse diferencial desse desenvolvimento para as crianças, junto das famílias, para mim é um uhum. dos maiores diferenciais da É Diamond. porque a gente não desenvolve somente o talento, sabe, Uhum, o Jô, a gente desenvolve os pais também, com certeza. né, a gente policia os pais, deles poderem melhorar a comunicação deles no dia a dia, para eles poderem melhorar a comunicação deles com os filhos deles. Por quê? Porque tudo é comunicação hoje, né, e como você mesmo diz, hoje tá tudo muito poluído, né, tu entrega um celular para uma criança de 3 anos, pode ser um iPhone que tem uma configuração um pouco mais, sabe, faz até Pix se deixar, entende? É verdade. Porque eles são muito desenvolvidos nessa área digital, sabe? E com isso eles acabam se poluindo. E os pais acabam utilizando isso como um escudo. "Ai, tá chorando, tá aqui filha, vai assistir". Então os pais isso é inconsciente, às vezes nem os pais se dão conta, por conta da Uhum. correria do dia a dia. Então o trabalho hoje da Diamond Talents Brasil é justamente esse, é de eu poder mudar a percepção daquela criança, daquele adolescente, mas poder mudar também a percepção dos pais. Uhum. "Olha, teu filho ele precisa sair desse âmbito, ele precisa sair dessa bolha, ele precisa se aventurar, ele precisa ter novas experiências, porque senão mãe, tu vai estar limitando o teu filho no futuro dele". Tu vai estar criando crenças para ele mesmo. Uhum. Aí tu vai apresentar um trabalho de colégio, não sabe nem se comunicar, não sabe nem Hum, falar, por quê? Porque tá preso na rede social. uhum. Imagina, na nossa época, a nossa dificuldade é porque a gente não tinha acesso à informação. E pelo fato da gente não ter acesso à informação, a gente se limitava. Por quê? Porque a gente não sabia como fazer, né. Hoje essas crianças, elas têm absolutamente tudo nas mãos, só que não sabem usar. Elas têm a habilidade manual, mas não a intelectual, Não é não tem o intelectual. desenvolvimento, né. E eu acho que trazer essa questão do desenvolvimento artístico, né, de lapidar os talentos que muitas já têm, né, que às vezes é só um olhar, um toque, um ajuste, um empurrãozinho, né, junto das famílias. Porque hoje em dia a gente senta na mesa e não se olha mais nos olhos. As Sim, famílias não se olham mais nos olhos, as mães não sabem o que acontece com as crianças na escola. sim. Coisa que a gente, quando era pequena, era acostumada a chegar em casa e dizer: "Mãe, tu não sabe o que aconteceu na escola hoje". Isso não Não acontece mais. acontece mais. E eu acho que essa parte imersiva da Diamond, que cuida da parte artística, que é a parte de TV, de cinema, de passarela, ela é extremamente importante para desenvolver as habilidades e os talentos. Mas a preocupação da Diamond com o desenvolvimento intelectual. Tanto que tem a preparação também, né? Sim. Vocês trazem também essa preparação de carreira também, que é muito importante, porque é uma nova carreira, um novo passo, mas a Uhum. parte do intelecto também, Sim. que é importante, vocês expandem isso cada vez mais, né. É uma Uhum. preocupação com todo, não é simplesmente entregar um treinamento, porque Não, é isso uma tem preocupação gente que muito faça maior. fora, que faz fora, né, mas é entregar um processo, né. Eu digo que a carreira, ela é, como se fossem dominós, assim, né. Uhum. Cai um, mas derruba o outro, daí Derruba o segue, outro. né. E eu vejo muito isso na Diamond. Eu quero saber, hoje, a Diamond já cresceu muito. Vocês já passaram por, olha, pelo menos a região sul, sudeste aqui, quase todos os estados e cidades. Tu Uhum. tem um panorama de quantos talentos já foram impactados? Jô, impactado, acho que em número de pessoas que a gente impactou, né, por que que eu digo número de pessoas, tá? Porque existe desde a primeira abordagem, que é quando nós avaliamos aqueles perfis através das redes sociais, mas também daqueles que vão nas nossas seletivas, que na maioria das vezes não são aprovados. Isso é uma consequência do mercado, né? Infelizmente não são todos que são aprovados. Mas se eu for falar nenhum número para ti, eu vou chutar que por mês a gente avalia em torno de 400 talentos por mês. Nossa. Tá, então é um número muito alto de talentos que a gente avalia, para a gente ter um número pequeno de talentos que realmente farão parte do processo.
né, mas ao longo do processo ali, a gente já impactou ali mais de 5.000 pessoas. E ter o cuidado de entender que a gente lida com sonhos, né? Total. E às vezes pode ser que não seja o sonho do modelo, mas da mãe que não teve uma oportunidade e hoje tá proporcionando talvez pro E aí a filho, né? gente entra dentro de um conceito, Jô, que para vocês, né, que estão nos assistindo, isso é muito importante. Tá tudo bem ser o sonho da mãe, Uhum, tá tudo bem ser somente o sonho do filho, mas a gente também tem que entender o espaço do outro, entende? uhum, Por quê? A gente não pode criar um bloqueio para a vida dos nossos filhos, fazendo com que eles façam algo que não seja deles, de vontade deles. Porque aí eu bloqueio ele, bloqueio exatamente. futuramente. Aí eu utilizo um outro termo, que é a constelação sistêmica. Uhum, Eu tô utilizando algo ali que não vai pertencer e vai se tornar um bloqueio. Então, hoje o que a gente preza, quando a gente vai fazer uma avaliação, não é somente ver e identificar o Jô, se existe talento ali, né, porque eu falo que o talento a gente desenvolve ele. A gente uhum, desenvolve talento, a gente não nasce pronto, habilidade. existe a vontade ali, ou existe um certo jeitinho para a área, mas o talento em si a gente desenvolve. Então, o primeiro ponto importante para nós é identificar se realmente o talento gosta e se identifica, né, com aquilo. Segundo ponto é avaliar o quanto os pais apoiam. Entende? Então, eu tô falando de vários conceitos. Primeiro, identificar se a criança gosta e se identifica, porque se não gosta, não faz sentido nós avaliarmos. Segundo ponto, se existe pais apoiadores. Por quê? São crianças, são menores de idade, né? Quem é que dirige? É o talento? Não, é o pai, né? É a mãe. Então, eles precisam desse apoio familiar, mas não só para levar, mas para motivar. Filho, vai lá, viva a experiência, seja você mesmo. Então, quando a gente vê que existem esses pais, o processo ele é muito mais leve. E digo pra ti, é quando acontece. É Uhum, quando acontece. Quando existe o pai, ah, não, mas vai lá, faça, filho. Não é somente isso, mas é o motivar. E a gente não traz, até na nossa própria linguagem de comunicação, mãe, não quer dizer que teu filho vai ser um artista, que ele vai ser um famoso, que ele vai estar na TV Globo daqui um ano. Não é sobre isso. Foge do conceito da Diamond Talents Brasil. Por quê? Porque a oportunidade, ela se abre, né? O caminho pode ser que realmente seja para a área artística, mas possa ser que todo o conteúdo abordado e aprendido, e que se aprendeu ao longo do nosso processo, talento leva para a vida numa outra área. uhum. Entende? Porque comunicação não é somente para área artística, é para tudo na vida, Universal. entende? É tu ter postura, não é para te ter uma postura numa passarela, mas ter postura no andar, no sentar. Então tudo se encaixa, né? Teatro, por um exemplo. Quando o teatro não desenvolve, Jô, né? Completamente. Medo, insegurança, timidez, Uhum. vergonha. Liderança. Aí eu trabalho inteligência emocional para trabalhar as crenças limitantes, né? Aquilo que limita aquele talento de poder dar um próximo passo. Então, quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de preparo Daimon, é além daquilo que as pessoas imaginam. É só sentindo e vivenciando na pele que elas entenderão do impacto que isso pode proporcionar. É tipo eu, quando fiz os meus treinamentos, aquele impacto que eu tive ali, naquele final de semana, é o que eu tento trazer em todo o processo de preparo, para que aquilo possa mudar, não digo 100%, mas que aquilo possa mudar 1% da vida daquela criança ou daquele adolescente. E às vezes aquele impacto é interno, né? É A interno. gente espera tanto, às vezes, aquele impacto externo. Já, eu vou lá fazer uma campanha publicitária. É lindo. Mas e teu interno? Como é que tá? Uhum. Qual que é esse impacto em ti, né? Eu vejo muitas vezes muitos relatos de famílias que precisavam conversar, precisavam de um tempo juntas. E aquele tempo foi a imersão. Então, às vezes, Hum. a gente nem se dá conta do quanto a gente precisa do contato humano e do desenvolvimento emocional, né? Falando de crianças, a gente não tem só crianças na Diamond, a gente trabalha com Não. jovens e com adultos e com os nossos masters. A Diamond Aham. tá inovando mais uma vez e trazendo os adultos, né? Talvez aqueles que tinham aquele sonho lá Que atrás, são esses, né, como nós tínhamos os, comentado, ou os pais, aqueles que ou sonham. aqueles que sonham e que hoje já têm pernas para Uhum. sozinho realizar, né? Como é que tá sendo esse processo? O Diamond Mais, ele veio de uma necessidade do mercado em específico, tá? Então hoje a Diamond Talents Brasil, ela tem parceiros, né? Esses parceiros são os que direcionam esses talentos para as oportunidades que acontecem dentro do mercado. E veio a necessidade de atuar com esse público adulto. Por intermédio dos nossos parceiros, a gente falou, por que não?
vamos atuar, né. Então a gente começou no estado de São Paulo inicialmente, né, então a gente já tem vários talentos Diamond+, que foram contratados por lá, e a expectativa ela tá sendo surreal, né, tá sendo além daquilo que nós imaginamos, tá tendo uma boa aceitação, né, e realmente, muito sonho escondido, sabe. Mas não só sonho escondido, mas como possibilidade de crescimento, entende? Porque muitos que chegam até nós, Jô, chegam com crença, com algum Uhum. bloqueio, com alguma insegurança, querendo ter algum outro tipo de atividade, e a gente complementa, né, então a gente complementa. Então tá sendo incrível, né, o projeto Diamond+, né, vai ser a primeira turma de desenvolvimento imersivo, vai ser agora no mês de agosto. Para o estado de São Paulo, vai ter Minas Gerais também, porque a gente também tá atuando no sul de Minas, então vai ter uma galerinha ali que vai estar sendo desenvolvida e a gente vai contar muita coisa, né, a gente vai estar com uma equipe lá filmando esse dia em específico, para que a gente possa compartilhar também com todos que estão nos assistindo, para vocês entenderem um pouquinho melhor de como é o projeto, né, e do que vai ser a vivência desses talentos adultos lá no nosso treinamento imersivo. Ai, Vai eu ser quero! imersivo. Eu quero! Me leva! Hã? Falando em eu quero, me leva. Tem 2 eventos já programados para esse ano, 2 mega eventos. 2 mega É eventos. o Diamond Connect E o Diamond e o Adventure. Diamond Adventure. Me conta um pouquinho mais de onde vão ser, quais expectativas, quantos modelos a gente já tem para essa experiência e também os parceiros Tá. dos eventos. Bom, são 2 eventos que nós iremos entregar esse ano, né. O primeiro evento ele vai ser ministrado, adivinha onde, Jô? Não sei. Lá na minha terra natal. Em São Paulo? Vai ser em Ai, Sorocaba, que onde eu me tudo! criei, a cidade que me deu, assim, ó, um empurrão, assim, vai, né. Então o primeiro evento ele vai ser entregue em Sorocaba, que é o Diamond Adventure, né, vai ser lá no Golden Park Convenções, é um baita de um hotel, né. Esse evento a gente vai estar, reunindo estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais. E Uhum. também a parte norte ali do estado do Paraná, né, por uma questão de logística ali, o sim. evento de Sorocaba fica mais próximo para eles. Mas a expectativa para esse evento de Sorocaba serão mais de 300 talentos descobertos, né. Então a gente ainda tá encerrando o elenco para essa região, né, para a região de São Paulo. Esse mês em específico a Diamond atua somente no sul, mês que vem e o próximo é São Paulo e Minas Gerais. Mas a expectativa tá a 1000 para esse evento, né, eu mais ainda, né, porque eu vou estar na minha terra, né, aí ali eu vou estar me representando, mas a expectativa tá a 1000. E a gente tá com o evento também, o Diamond Connect, né, que vai ser ministrado e que vai ser entregue no dia 23 de novembro. O de Sorocaba vai ser no dia 14 de setembro, tá, que é o primeiro que vai ser entregue. Diamond Connect também vai reunir todo o sul do país. Então vai Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai ser entregue em Florianópolis, né, um evento também que tem muita coisa para ser entregue, vai ter algumas surprise também no dia do evento, que a gente vai Conta pra anunciar. gente. A Conta primeira pra delas é que a gente vai ir para um gente. pouquinho mais longe, né, Jô? Fiquei sabendo que tem expansão de unidade. Ai, verdade, Jô. A gente agora mês que vem agora a gente começa com a nossa filial, né, aliás eu e o Pablo estávamos ontem lá pra cima, estávamos lá em Santa Catarina, né, cheguei ontem à noite aqui em Porto Alegre, a gente já foi dar uma avaliada nos espaços, Que já legal. então vai ter essa nova filial, e não só essa filial, como todos sabem aqui eu sou paulista, né, então tem novidade vindo por aí também. Mas, se eu me recordo bem, né, nossos diamantes, Pablo me falou de possibilidades internacionais. Não queria ser eu aqui para jogar assim a mesa, né? Mas eu acho que a gente vai expandir para outros horizontes. Essa é uma proposta, um sonho, talvez uma meta também da Diamond, outros E isso países. para curto prazo, tá, Uhum. Jô? A Diamond Talents Brasil, ela vem numa crescente, tá? Uma crescente de expansão, tá? Para ter mão de obra qualificada em outras regiões também, logisticamente para poder organizar também para a gente poder ir para outras regiões do Brasil. Mas a gente também pretende, a curto prazo, eu acredito que em menos de 1 ano, né, a gente já tem um projeto, já existe esse projeto criado, da gente poder expandir,
né? Então a gente vai expandir. A Diamond Talentos Brasil já atuou em algumas cidades fronteiras do Brasil. Uhum. Então já fizemos Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Então região fronteira ali do Brasil com esses países, da Diamond Talentos Brasil já teve essa experiência, né? Inclusive no último evento que nós entregamos, que foi em Chapecó, a gente tivemos talentos da Argentina, tivemos talentos do Paraguai, né? Então a gente tá com esse processo de expansão, já existe esse processo e o nosso intuito é expandir ainda mais. Eu quero Europa, né? Então, eu Ele quero tá ir de falando, Malicuia, eu Malicuia, lá pra quero. Europa. Mas o projeto ele já existe e isso a curto prazo ele vai estar sendo realizado. Eu gosto do impossível, né, Jô? Porque lá a concorrência é Bem menor. menor. É bem menor. Então é pra lá que a gente vai. Que legal. Mas eu acho que é de entender, às vezes, o mercado, né? O que que o Sul precisa, o que que São Uhum. Paulo precisa, porque São Paulo, Rio, São Paulo, são os maiores eixos São, comerciais. Mas existe Sul, existe Paraná. E essa oportunidade que a Diamond tem de ir cara a cara com o talento. Olha, Rio Grande do Sul, historicamente, os maiores nomes artísticos que é saíram do Rio Grande do daqui Sul. são de interiores, para Total. começar. Gisele Bündchen, Luísa, Xuxa, Luísa Luísa Sonza. Sonza, imagina, Imagina, de Tuparandi, Tuparandi, nem Tuparendi. sei falar o nome da cidade É, dela. imagina, eu de Novo Hamburgo. E Mas eu? Ah, não, sou gaúcho. tu é Tá. meio gaúcho, tu é um pouco fake, tá? Aham, A fake gente não news. tolera aqui, né, no Rio Eu Grande sou do 50%. Sul. Já tomo Shima? Ah, Shima, então tu tá então. mais gaúcho do que. Tô mais gaúcho que tu, hein? Eu tomo é muito Shima, hein? Mas de entender o mercado local. Às vezes a gente pensa em grandes possibilidades, só o que a gente vê na TV. Ou Aham. só o que tá no eixo Rio-São Paulo. E a Uhum. Diamonds vem justamente para ressignificar isso e Sim, para trazer oportunidade para os interiores também. E esse é mais um diferencial da Diamond. sim. A Diamond Talent Brasil, ela já atua de uma maneira bem diferenciada, porque a gente leva a oportunidade, Jô, não para a região que tem muitos habitantes. Eu não vou levar a oportunidade, a gente tem sede matriz aqui em Porto Alegre. Atuar em Porto Alegre, a gente nunca atuou, para te ter ideia, entende? Por quê? Porque a gente sabe que as grandes referências desse mercado, elas não virão de uma grande metrópole. Por quê? Porque dentro de uma grande metrópole, a pessoa ela já busca, porque tem tudo de fácil acesso, tu Uhum. entende? Quero fazer teatro? Porto Alegre tem. Eu quero fazer dança? Porto Alegre tem. Eu quero fazer canto? Porto Alegre tem. Aí eu vou te perguntar, Jô, existe teatro em Giruá? Hum, Conhece Giruá? Uma cidadezinha interiorana daqui do Rio Grande do Sul, onde nós estaremos fazendo seletiva agora no próximo final de semana. Tu tá entendendo? Então é sobre levar a oportunidade para quem não tem. Eu, Val, sou exemplo, né? Eu saí de uma cidade pequena, uma cidade pacata, em busca de oportunidade, porque lá não tinha. E assim, quando eu avalio, Jô, todo um cenário, eu falo, meu Deus, ainda bem que eu saí de lá. Tá entendendo? Então hoje é sobre levar a oportunidade para aquelas crianças do interior, para aqueles adolescentes do interior, para eles entenderem que o mundo ele é muito pequeno comparado a que eles podem se tornar. perfeito. Entende? E essa visão, ela é muito. Às vezes não é nem a questão só da cidade grande, às vezes é limitante da nossa cabeça. Total. O nosso ciclo de, eu vou fazer isso porque isso é confortável, Uhum. né? E eu acho que não falta talento, falta Não. a oportunidade, né? E é isso que vocês levam. Eu brinco, né? Com os meus modelos, eu digo, por que que tem crianças que dão certo, adolescentes que dão certo? Porque tem gente que não espera a oportunidade e tem gente que agarra a oportunidade. Uhum. Né? E qual que é a diferença? Ah, talvez a oportunidade vai bater na tua porta, Nem. né? E isso que a gente espera às vezes, porque Sim. é confortável, eu não tô tendo que lidar com medo, com frustração, né? E a oportunidade, ela é isso. Ela é algo incerto, né? Ela pode dar certo, como não pode dar errado. E eu sempre digo, não é algo que dá errado. Dá errado se você não tirar dali um ensinamento. Aí dá Tem uma errado. frase que eu levo, Jô. É porque, tipo assim, eu prefiro me arrepender das coisas as quais eu fiz, dos que é que eu não fiz, pra não trazer comigo o arrependimento. Né? Uhum, Arrependimento, mas e se eu tivesse feito, né? aham, Ah, errei, tá, tudo bem, falhou. Tá tudo bem, né? E uhum. isso é o que a gente fala para todos os nossos talentos, pais, as pessoas que nos acompanham. A gente tem, a gente tem que entender que a nossa vida ela é feita de caminhos, Uhum. né? E que Deus, muito lindo com sua incrível sabedoria, ele nos coloca no lugar certo, na hora certa, porque eu precisava estar ali. Ponto. Entende? Quando eu, Val, faço, por um exemplo, uma analogia da minha vida, tá? De onde eu vim, de onde eu cheguei, eu falo, gente, todas as experiências boas ou ruins, elas me trouxeram até aqui.
olha só que eu estou com 30 anos de idade, entende? E quando eu faço essa autoanálise, eu entendo que tudo isso deve ser vivenciado, entende? A experiência foi ruim, tá tudo bem, faz parte do processo, entende? Nem tudo vai ser flores, né? É verdade. Eu fiquei refletindo, assim, porque Aham. é muito louco o universo, né. Hoje a Diamond tem parceiros incríveis Aham. e parceiros do qual eu, Jordana, encontrei em outras oportunidades, né. Também passei por diversos processos seletivos. E é tão louco hoje ver que eu trabalho com essas pessoas. Então, ver o quanto às vezes a gente não entende o processo. Uhum, A gente se frustra porque, eu não fui a atriz que eu achei que eu ia ser. uhum. Mas olha quanto o universo retribui os nossos Olha esforços, onde né. eu cheguei, né, Olha com onde eu essas cheguei. peças. Hoje todas me querem, né, eu não quero ninguém. Não, não, não é isso, mas é de entender a oportunidade, Sim. porque para mim, como instrutora, é também uma Uhum. oportunidade, né, e o quanto a gente tem uma responsabilidade sobre isso, o Muito quanto a grande. gente impacta quando a gente tá lá na frente do talento, na frente da família, e onde eles acreditam em nós como agentes transformadores, né, e isso é uma responsabilidade muito grande, né. Sim. Falando em famílias, eu quero saber se tem alguma história marcante, assim, de alguma família, antes, depois do processo. Eu acho que a maior, eu vou falar abertamente Claro. isso, mas pra mim o melhor e maior feedback que eu trago pra minha vida foi um talento que eu descobri. Esse talento é de Valinhos, interior de São Paulo, tá. E essa história ela marcou profundamente a mim, a Pietra, porque Pietra ela era uma guria com 13 anos de idade, autodidata, 7 idiomas, imagina, 13 anos de idade falando 7 idiomas, o pai viajava muito, enfim, a trabalho, então ela era cigano, sabe. Uhum. Então, ora estava na Itália, ora já estava na Alemanha, e como criança ela teve que se adaptar àquilo. Contudo, isso gerou muitas limitações para ela, socialização, Sim. ela tinha muito medo, ela era contrafóbica, era uma criança perfeita, tipo, em questão de capacidade intelectual, que tu fala: "Meu Deus, essa guria é uma enciclopédia", sabe, Uhum. entendia muito. Só que com vários Limita. transtornos. E não só isso, uma guria com 13 anos, que já tinha tentado contra a própria vida, tipo assim, ali tu vê o quanto aquela criança, aquela adolescente, enfim, era machucada, né. Uhum. E aí tu entender que tu pode mudar a vida dessa pessoa. E os pais, quando entenderam da oportunidade, né, o Jordan, o nome do pai, ele falou: "Val, não é a carreira que eu quero para minha filha. Aham. Mas hoje eu vejo que todo esse processo de desenvolvimento vai fazer com que ela se torne uma outra pessoa, ela vai se tornar um ser humano melhor. E eu acho que hoje ela precisa de ter essa conexão com outras crianças, com outros adolescentes. E eu falei: "É isso, pai, é sobre o nosso trabalho, é aquilo que a gente quer entregar para tua filha". Essa guria, ela teve uma crescente, Ju, mas uma crescente tão grande, hoje ela trabalha dentro da Globo, ela trabalha dentro da Globo. Ela já tinha escrevido alguns livros e tudo mais, e hoje ela ajuda na criação de ideias para novas novelas dentro da emissora, Que legal. sabe. Essa para mim é uma Olha das só. maiores referências que eu trago hoje para o meu currículo, né, porque Uhum. fui eu que descobri, de uma adolescente que era totalmente limitada, que não tinha uma visão como essa, tinha um potencial ilimitado nas mãos dela, mas estava sendo Por limitada por peso. conta do próprio ambiente, né. Uhum. E os pais também entenderam, né, melhoraram a comunicação dela com ela no dia a dia, entenderam das sombras dela, que eles tinham que ir também para um outro caminho, né. Então, é sobre impactar, entende? Mas não só isso, eu falo que esse exemplo em si, ele me marcou bastante dentro da minha vida, porque eu peguei uma pessoa que eu salvei uma vida, entende? Uhum. Então é muito sobre isso. Mas fora as referências, hoje eu tenho Mário Pellegrini, que foi um modelo que eu descobri, que tá fora do país. Eu tenho a Maiara Lindsay, uma cantora, né, que eu descobri lá em Pato Branco. Quem conhece Uhum. essa cidade, porque lá em Pato Branco, né? Leite quente. Leite quente, porque lá em Pato Branco, perto de Beltrão, essa guria eu descobri também, cantou dentro de um grande evento. Né, também estourou também, hoje já é uma quase adulta também. Então são peças, assim, que elas vão marcando a nossa vida, sabe. E isso pra mim é o que me eleva,
é o que eleva o nome da Diamond Talents Brasil, de saber que a gente pode, sim, mudar a percepção de uma pessoa que está no fundo do poço, de mudar a percepção de um pai sobre, por que que meu filho é assim? Não é porque ele é assim, porque ele só não teve a ferramenta certa, a conduta e o conhecimento certo para conseguir agir de uma forma melhor no dia a dia, entende? Uhum. Então é muito sobre isso, é mudar vidas, né? Então são histórias que vão complementando hoje o legado da Diamond Talents Brasil. O que tu vê de diferença no mercado hoje, do mercado da moda, da publicidade, do entretenimento? E como tu acha que vai estar o cenário daqui 10 anos? Jô, muito além daquilo que nós imaginamos, tá? Por que que eu digo isso? O que era rede social antes de 2019? Antes do Covid, né? Quem é que falava de influencer digital, Não tinha. youtuber, né? Até tínhamos youtuber ali, mas eles não eram vistos com tanta referência, sabe? Uhum. Então o mercado hoje, ele já é um mercado que, assim, de uma forma muito breve, tá mudando, tá atualizando, né? Daqui 3 meses já tem algo novo, novidade nova no mercado. Para daqui 10 anos, Jô, eu falo que eu quero estar aqui nesse plano ainda vivo para poder ver o que vai acontecer, porque muita coisa boa vai acontecer, muita coisa vai mudar. Eu vejo uma crescente muito grande para esse mercado, porque tudo gira em torno da publicidade, tudo gira em torno da comunicação. Então eu vejo que esse mercado ele vai ser ainda mais explorado, né? Porque o empresário que é empresário, ele precisa de alguém para poder divulgar a marca dele. Com certeza. Ponto, né? E Então, a Diamond tá aqui pra preparar, vamos preparar. pra E é lapidar. óbvio, né? Nosso trabalho dentro do mercado, a gente vai, obviamente, moldar, qualificar o maior número de talentos para que eles realmente possam saber, né? Que daqui 10 anos é eles que podem estar sendo essas referências, né? Perfeito. Para esse ano, a gente tem expansão de Floripa, São Paulo e para daqui a um ano. E qual que é a tua visão da Diamond para daqui 10 anos? Qual que é a expectativa de uma empresa? Porque é um filho, né? É um É filho, um filho que tu cria, que tu bota no mundo, total. literalmente, E né? realmente, ter empresa é ter um filho. Ah, eu imagino. Né, é um cuidado diário que tu precisa ter, né, porque tu precisa pensar no daqui 10 anos dessa empresa, é que nem o filho, né, o filho a gente nasce, a gente tem que educar e a gente vai mudando, vai conduzindo ali uma boa educação, a empresa não é diferente, Jô. Então a Diamond Talents Brasil, para este ano, a gente vai estar com nova filial, serão entregues 2 eventos. Ano que vem, a Diamond Talents Brasil pretende, né, já é projeto entregar 2 eventos, esses 2 eventos não será no sul do país, né, esses eventos eles serão lá para cima, bem para a região norte e nordeste do país. Região norte compreende que estados, assim, só pra gente pensar, assim, Ai, norte, Jô, né? eu tô pra te falar que eu quero deixar isso para um próximo momento, porque eu gosto de despertar a curiosidade. Então vai ter que nos acompanhar. Se fosse o Pablo, já tinha aberto aqui sem querer pra gente. Falei. Mas mais pro norte, então. Mas pro norte, nordeste, o Brasil ele é muito grande, tem muito campo para ser explorado, muita gente bonita para ser explorado, muito talento para ser explorado, e que só tá precisando da oportunidade, né? Então, esse ano em específico, a gente pretende entregar esses 2 eventos. Ano que vem também serão 2 eventos. Como eu compartilhei, eu sou natural de São Paulo, então a gente já tá projetando, né? Vou trazer abertamente, mas de abrir também uma filial no estado de São Paulo, na minha terra natal. Isso por vários meios, porque tudo começa lá, né? Então, como tu mesma compartilhou, Rio e São Paulo é É o o auge de eixo. tudo, é o eixo. Então, eu, por ser natural de lá, eu pretendo, né? Já tenho esse projeto existente, né? De abrir uma terceira filial. Aqui no Brasil seriam as 3 que a gente realmente quer manter: São Paulo, Florianópolis e Rio Grande do Sul. Mas a gente pretende, para daqui 10 anos, estar, obviamente, com um número muito maior de filial, né? De ter várias estruturas espalhadas pelo Brasil e fora do país também, né? Nosso maior intuito dentro desses 10 anos é expandir a Diamond Talents Brasil para fora do país, né? É estar não só atuando no Brasil, mas também estar com o sistema operacional atuando na Europa, na América do Sul, na América do Norte. A gente realmente quer expandir. E hoje a gente está em busca, inclusive, de profissionais, e os que a gente tem já de estar qualificando eles, né, dentro de um outro idioma,
justamente para que a gente possa já ter essa estrutura, para que o quanto antes a gente já consiga estar realizando esse sonho. Atender tanto o público estrangeiro quanto o brasileiro naturalizado em outro país. Isso, por um exemplo, o espanhol a gente domina no portunhol, né? Ah, a gente não errou. A gente bota no Google, ele A vai lá. gente se vira, né? Sim. Eu recentemente vim da Colômbia, falei, voltei de lá falando igualzinho a eles, né? Mas eu falo que é o tempo também de adaptação naquele país ali, tu já consegue entender o dialeto deles, a forma que eles se comunicam. Então tem muito campo. Colômbia, por um exemplo, eu fui pra lá, me apaixonei por lá e vejo que tem muito campo também para ser explorado lá, e por que não? Então quando a gente faz uma viagem, por um exemplo, já a gente entende que a nossa empresa ela pode estar lá. Entende que ela pode também ter raízes, né? Quantas empresas brasileiras que a gente conhece e que não expandiram, né? Que começou com um setor operacional aqui no Brasil, que hoje já estão em tantos outros países. Então hoje minha vontade é explorar o mundo todo. Europa, né? Europa, Vamos, óbvio, né? Eu sou descendente de espanhol, como que eu não vou me representar, né? Mas eu acho que é um mercado que tem muita frente. E, por exemplo, a gente aqui do Brasil leva muito talento pra fora. Muito, Muito. muito. E pensar nesse talento do que sai daqui e do que já tá lá são infinitas possibilidades e diferentes possibilidades, né? Porque o que vai sair daqui, talvez ele precise entender de lá. E o que tá lá, talvez ele precise aprender coisas que não aprendeu aqui, né? Sim. Então são coisas diferentes. Val, eu sei que a gente tem que finalizar devido ao nosso horário também, mas eu quero que você dê uma dica pro nosso talento que tá nos assistindo agora e para quem quer ser nosso futuro talento aqui da Diamond, de como se destacar no mercado, de como ser diferente, né? Eu falo que assim, o que nos torna diferentes? O que faz eu ser uma pessoa que as pessoas lembram? Ah, a Jordana fala bem. Qual que é o meu diferencial? Então, eu quero saber qual que é a tua dica para os nossos talentos, para que eles mostrem a diferença deles, para que eles sejam diferentes dos outros. Primeira coisa, João, buscar muito conhecimento, né? Mercado da moda, do entretenimento, ele é um mercado como qualquer outro, né? Então, se eu for jornalista, se eu for um advogado, se eu for um médico, eu vou ter que vou ter que estudar, eu vou ter que me empenhar muito. Então, esse mercado, tu quer ter sucesso? Busque conhecimento. Segunda dica, quem não é visto não é lembrado. Ai, meu pai fala isso. Papai do céu fala isso. Eu digo, pai, o que tu acha? Minha mãe também. Jordana, quem não é visto, Não é lembrado. Não é lembrado. Então, como é que tu quer ter uma carreira consolidada, que tu quer ser um artista, que tu quer ser, se tu não é visto, entende? Quantos talentos a gente tem que dançam, que cantam, mas que não mostram? A gente precisa mostrar, porque só assim as pessoas irão validar e irão visualizar quem nós somos, entende? Então, para mim, acho que essas duas dicas são importantíssimas. Busque conhecimento. Coloque em prática esse conhecimento também, porque não adianta somente colocar na caixinha e seja visto. E busque referências também, né? Total, Às vezes a gente tem umas referências meio limitantes. total. Né? A pessoa que é famosa, ela é uma boa referência. Não, não é. Mas da mesma Uhum. forma como uma boa agência pra mim pode não ser uma boa agência Não, pra você. sim, total. Uma coisa que eu sempre digo também, a gente sempre tem que estar cercado de pessoas que são melhores do que nós. Isso pra mim é um legado, é algo de vida que eu vou levar pra outras vidas. Por quê? Porque eu preciso estar, né? Eu preciso ter referências, eu preciso ter mentores, né? Eu citei anteriormente Silvio Santos, cara, um exemplo de ser humano. Ayrton Senna, por um exemplo, um outro cara, reflexo de Eterno. resiliência, entende? Walt Disney, né? A Mary Kay, né? Giron. Então, são referências que trouxeram. São pessoas que nos trouxeram uma referência excepcional. Então, a gente tem que estar próximo de pessoas assim, entende? É entender o que eles fizeram para chegar onde chegaram, é entender que eles também erraram dentro do processo. A gente tem a faca e o queijo na mão, né? A gente só tem que usar. Eu digo, a gente tem o limão, vamos fazer o quê? A limonada Limão. vai deixar azedar. Então. E nós temos duas possibilidades de escolha. Uma que é muito mais a zona de conforto e uma que nos desafia a ser melhores, né? Uma vez uma mãe, sempre gosta de falar isso pra gente finalizar. Uma vez eu perguntei, mãe, pai, quais as expectativas de vocês? Aí uma mãe falou assim, eu quero que minha filha tenha um apartamento na Europa. Olha que coincidência. E que ela seja modelo lá na Europa e que ela ganhe muito dinheiro e compre uma casa linda pra mim. E eu falei, mãe, que legal.
E na mesma turma, uma mãe falou assim: eu quero que minha filha saiba defender um TCC na faculdade. Mas... E aí eu fiquei pensando naquilo ali. E o que eu respondi? Que legal, mãe. E aí eu fiquei pensando nisso. No quão a gente não pode brincar com sonhos, mas no quão a gente vai fazer aquilo se tornar realidade. Sim. Porque defender um TCC na faculdade é difícil, uma casa na Europa também. Mas qual família, talvez, estava mais disposta a fazer aquilo dar certo? Qual que era o pensamento? Um era o desenvolvimento pessoal, o outro era o profissional. E aí a gente vai no desequilíbrio, porque um não funciona sem o outro. E quantas possibilidades existe, né? Você quer o quê? Você quer ter uma casa na Europa? Busca, lindo, vai lá, trabalha. Ou você quer defender o TCC? Busca, vai lá. Então, acho que são dois extremos, que é ou limão ou azeda, ou faz a limonada. Tem a faca no queijo de mão, tu corta, ou alguém vai vir e vai cortar, né? Sim. E entra um pouco de tudo que a gente falou, né? Mas eu acho que, antes de tudo, o desenvolvimento pessoal, que a Diamond é eu acho referência que nisso. isso é pra vida, sabe? Ô, João, acho que quando tu busca conhecimento, quando tu busca ser um ser humano melhor, tudo flui. Com certeza. Tudo flui, tudo anda, sabe? Tudo, tipo... E mesmo que venham as adversidades da vida, tu consegue se defender. Entende? Tu consegue entender, não, calma aí, relaxa, é só um processo, é uma fase. Tem pessoas que ai meu Deus, ó céus, ó vida, como é que eu vou sair dessa, entende? Mas quando tu tem ferramentas pra isso, né, que é o que hoje nós entregamos dentro da Diamond Talents Brasil, a gente faz com que eles saibam lidar melhor com esses conflitos. Né, de saber, opa, calma aí, tô indo por esse caminho, mas eu posso melhorar, porque eu aprendi aquilo lá na Diamond Talents Brasil, aprendi isso lá com a professora Jordana, que eu vou levar pra vida, que eu acho que eu tô indo no caminho certo, ou no caminho errado. Então, tipo assim, é ter essa consciência, né? Perfeito. Bom, a gente vai finalizar mais um episódio, mas antes, óbvio, eu quero que tu deixe uma mensagem para os nossos diamantes que estão nos assistindo. Ai, ai, vamos lá, gente. Pra vocês, né, que nos assistem, né, continuem nos assistindo, porque tem muito conteúdo que vai vir, tá? Muito conteúdo novo. Nos próximos episódios, a gente vai estar com muita gente de mercado, agências parceiras, pessoas com referência dentro do mercado. Referências como as pessoas que descobriram Larissa Manoela, por um exemplo, né? Caio Castro, Cauã Raymond. Então, eles vão estar conosco nos próximos episódios. Então, para você que é um talento Diamond, para você que vai se tornar um talento Diamond, acompanhe os nossos conteúdos, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida de vocês. Com certeza, o ensinamento não para por aqui, né? Não A para. Diamond, além de ter o processo imersivo, de ter toda a plataforma, traz também o podcast, que é o momento onde a gente troca experiências. Uhum. E às vezes a gente consegue visualizar melhor que a gente não tá sozinho nesse barco. Obrigada, Val. Volte mais vezes aqui pro nosso podcast. Eu vou dizer aquela frase, vai ficar à vontade, que aqui é tudo teu. É mais ou menos isso. Eu que tô ocupando espaço aqui. Agradeço, Jo, agradeço muito, né, mais uma vez por estar aqui comigo, né, conosco, né, com a Diamond Talents Brasil. E eu tenho certeza que vai ser uma parceria para muitos e muitos e muitos anos. Se tu não me levar pra Europa, vou bater panela na frente da sede Ai, da que nem Europa. diz uma colaboradora nossa, eu ainda tenho tantos meses de contrato, com o que acontecer, vocês vão ter que ficar comigo. Eu vou até dar uma revisada no meu, vou botar vitalício. Vitalício. Gente, obrigada a você, o carinho da sua audiência. Deixa aqui nos comentários quem você quer ver por aqui, que tema você quer que a gente traga aqui para debater no nosso Diamond Connect. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que possa se inspirar com a nossa conversa de hoje. E a gente já encontra marcado no próximo episódio do Diamond Connect. Um beijo, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.